O conteúdo agora é a geometria analítica, estudo da reta. Acompanhe aqui comigo, que ele diz assim: no plano cartesiano ortogonal, A e B são pontos onde a reta de equação intersecta o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Olha, não pode esquecer do seguinte: os pontos que estão sobre os eixos cartesianos, eles têm características especiais. Por exemplo, todo ponto que está sobre o eixo do x, o ponto que está no eixo x, no eixo das abscissas, ele é sempre da forma x0. E todo ponto que está sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo dos y, ele é sempre da forma 0y. Isso sempre vai acontecer. Então, ele diz o seguinte: eu vou pegar aqui e eu tenho essa reta, 2x menos 3y mais 6 igual a zero. Se eu tiver interessado na interseção com o eixo x, na verdade, se eu estiver interessado na interseção com o eixo x, basta fazer y igual a zero. Menos 3 vezes 0 mais 6 igual a zero. Nós vamos ter 2x igual a menos 6, x igual a menos 3. Aí você tem esse ponto, que é o ponto A, vou dizer assim, que tem coordenadas, aí é menos 3, 0. Esse ponto, menos 3, 0. Agora, você tem aqui sobre o eixo y, nós vamos ter o seguinte. Lembra que no eixo x o y é 0, né? Mas no eixo y o x é 0. 2 vezes 0, menos 3y mais 6 igual a 0. Menos 3y igual a menos 6, não é verdade? Nós vamos ter que y é igual a 2. Aí você tem o ponto 0, 2. É o ponto de interseção da reta com o eixo dos y. Mas ele está interessado em um ponto, ele tem ainda um segundo ponto aí, que é o ponto C de coordenadas 2, 0. Então, ele quer saber a área desse triângulo. Se a gente colocar aqui direitinho, para não estar usando métodos ou fórmulas, a gente vai ter o seguinte. Você tem o ponto A, que é o ponto menos 3, 0. Aí você tem o ponto B, que é o ponto 0, 2, está aqui. E tem o ponto C que ele deu aí, que é o ponto 2, 0. E ele está interessado na área desse triângulo. Para saber a área desse triângulo é tranquilo, né? Porque a área do triângulo é o produto de quem? Da base pela altura sobre 2. É o produto da base pela altura sobre 2. Então, a base aqui é quanto? É 5, né? E a altura é 2. Então, vai ficar 5 vezes 2 sobre 2. Nós vamos ter 5 unidades de área, cuja resposta encontra-se na alternativa A. Então, veio uma questão aí de analítica, né? Mas bem interessante, que você não precisa de um conhecimento muito específico, né? É muito mais essa habilidade de aplicar propriedades mais simples. E a resposta está na alternativa A, ok?